Nós continuamos falando de logística porque o Tribunal de Contas da União elaborou um relatório sugerindo alterações em lotes do novo programa de concessões de rodovias do Paraná. Esse documento foi desenvolvido pela área técnica da Corte de Contas e enviado para o ministro Walter Alencar Rodrigues, que é o responsável pelo caso no tribunal, no início do mês de outubro. O magistrado ainda deve emitir um parecer final sobre as considerações que foram realizadas pelos servidores. Cópias do documento também já foram encaminhadas para o Ministério da Infraestrutura e para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que é responsável pela elaboração do novo modelo do plano de outorga das rodovias do Paraná. O relatório indica 12 determinações, 8 recomendações e uma informação direta para a ANTT em relação às propostas dos lotes 1 e 2 do Anel de Integração do Paraná, que já foram enviados ao TCU pela agência. Além disso, o documento ressalta a possibilidade de que vários trechos dos pedágios podem ficar mais caros do que os da última concessão. O documento propõe, entre outras coisas, a realização de novas audiências públicas, a criação de conselhos de usuários em cada lote da licitação, ou seja, 6 conselhos para os 6 lotes em análise pelo governo federal. Já o documento vai pedir também a reavaliação da situação das rodovias que serão licitadas, além também da inclusão de garantias para a realização dos investimentos das concessionárias, a reavaliação das desapropriações e a obrigatoriedade da transparência na minuta contratual para evitar pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro em favor das empreiteiras e das concessionárias. O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, e que integra a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia, ressaltou que a expectativa é discutir o tema em uma nova audiência pública envolvendo diversos setores interessados na nova concessão. Vai ao encontro porque nós estamos afirmando que a modelagem feita pelo governo federal pode nos levar a tarifas maiores do que aqueles praticados no anel de integração. Aliás, nós estamos com uma ideia, né, que assim que termine aí o segundo turno da eleição presidencial, a gente possa, via Frente Parlamentar, promover uma agência pública, chamar o setor produtivo, a sociedade civil organizada, o governo do Paraná, né, através dos seus órgãos técnicos responsáveis por essas questões aqui, e passar limpo essa questão da modelagem que foi feita pelo governo federal sobre o risco, né, de como o próprio TCU alerta, aquilo que nós temos falado, de que os custos do pedágio ficarão superiores aos que nós tínhamos com o malfadado pedágio paranaense. Então, esse é o risco que nós estamos correndo. Né? Essa é a questão que está sendo posta. Notas técnicas emitidas nos últimos meses pela ANTT já antecipavam que as tarifas dos lotes 1 e 2 do novo plano de outorga poderiam sofrer aumentos consideráveis. Então, e portanto, essa questão do pedágio, que é importante dizer também que a relação ao lote 1, a alta poderia chegar a 29% em relação ao preço praticado hoje. Já em relação ao lote 2, o crescimento do valor poderia atingir 23%. Na época da divulgação das informações, a justificativa da agência seria o aumento nos custos das obras previstas e da manutenção dos serviços das estradas provocadas pela inflação. Questionada, a assessoria do governo do estado informou que, como se trata de uma concessão federal, vai aguardar o relatório final do TCU sobre o caso. O RN Opinião também entrou em contato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, que não se manifestou. O Tribunal de Contas da União afirmou, por meio da assessoria de imprensa, que não iria comentar o assunto porque ainda não há uma decisão final do tribunal sobre os 2 lotes do novo plano de outorga de rodovias do Paraná. Já o Ministério da Infraestrutura e a ANTT também foram questionados sobre esse relatório, mas até o momento ninguém se manifestou. O ouvinte frequente aqui da Jovem Pan News não foi pego de surpresa. Nós avisamos aqui várias vezes que isso iria dar problema. E deu. E o problema é muito maior do que isso, viu, Escola? Veja que dificilmente teremos, né, um plano de pedágio em ação, funcionando o ano que vem, como era a promessa do governo do estado. Não teremos. Pode escrever. Por que não teremos? Porque a sugestão do TCU é reabrir audiências públicas. Isso significa que voltou praticamente para o zero a discussão. Quando você reabre audiências públicas, é porque se mexeu tanto no projeto que tem que consultar de novo as pessoas, né? O público, por isso que é audiência pública. E as audiências públicas, elas podem fazer sugestões ao projeto.
Então, dependendo do que vier nessas sugestões, vai passar por todo o trâmite de novo, esse trâmite que demorou tudo isso agora. Então, está muito longe a solução do pedágio no Paraná, mas muito longe. E mais do que isso, escola. Nós estamos aí às portas das eleições presidenciais. Eu lembro que o modelo é federal. Então, se trocar o governo, se o Lula for eleito, uma outra equipe técnica vai assumir lá na NTT, a modelagem, né, prevista pelo PT pode ser muito diferente da prevista pelo governo Bolsonaro, e isso vai restartar praticamente do zero ainda mais as coisas. Então, há uma confusão muito grande e está longe de resolver tudo isso. O problema central é qual? Enquanto isso, as estradas vão se depreciando. As balanças, por exemplo, estão fechadas. E aí muito caminhoneiro, infelizmente, se aproveita disso, coloca a carga maior do que o permitido e o pavimento vai deteriorando cada vez mais. Lá na frente, quando a concessionária assumir, fora esses custos aqui que nós explicamos agora, vai ter mais um custo. Olha, a estrada está muito pior do que o previsto, então eu vou ter que cobrar um pouco mais para recuperar ela na situação de trafegabilidade. Então, tem muita coisa para acontecer. Infelizmente, né, muita gente dormiu no ponto nessa questão do pedágio. O governo federal, né, que assumiu toda essa malha viária e não deu a atenção necessária. E agora toda a discussão feita até aqui, escola, praticamente foi jogada no lixo. Vai restartar tudo. Então, tem aí 2 anos de processo que não valeram de nada. Não valeram de nada, inclusive a classe produtiva, o setor produtivo paranaense está muito preocupado com o degrau tarifário que consta no atual contrato, ou pelo menos no atual modelo, né, que vai ser colocado na Bolsa de Valores, que quanto mais obras, mais possibilidade de ficar cara a tarifa é permitida. Na verdade, mais obras, tarifas mais caras. Então, o setor produtivo está muito preocupado, está temeroso, e essa questão, tudo bem, é um modelo federal, mas nós não podemos fechar os olhos para essa questão que vai afetar diretamente o estado do Paraná. E nós estamos falando aqui apenas de 2 lotes. Importante falar isso. São apenas 6. 2 lotes. São 6. E 2 lotes importantíssimos. O lote 1 é a região de Guarapuava até Paranaguá, ou seja, o gargalo logístico do Paraná. Né? E o lote 2 é a região de Curitiba até os Campos Gerais, escola. Então, toda a safra, por exemplo, que chega a Paranaguá, passa por essas estradas. Então, olha a importância do que estamos debatendo aqui, não só para o Paraná, como para o Brasil. E a gente não tem solução nenhuma até agora, pelo menos não solução à vista. E o pior, viu, escola? Muita gente jogando no quanto pior melhor, porque era contra o tal modelo, ou porque é oposição a esse governo, ou porque é contra por ser contra, e aí pouca gente de fato querendo ajudar e muita gente jogando para a torcida. Lamentável esse problema ficar cada vez pior. Se preparem.